Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 3, diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, em outras versões, mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, nesta noite estamos aqui, Senhor, mais uma vez, porque queremos, Senhor, tão somente sentir a tua presença, em unidade, em uma só fé. Por isso, Senhor, tenha liberdade sobre as nossas vidas, tenha liberdade sobre os nossos corações. Ó Deus, e que os nossos ouvidos possam estar atentos a ouvir a tua voz. Ó Deus, que nós estejamos atentos para a continuação da manifestação da tua presença. Por isso, Senhor, nesta noite, tu és bem-vindo sobre as nossas vidas, tu és bem-vindo sobre este lugar, tu és bem-vindo, Senhor. Por isso, Deus, nesta noite, que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para poder haver transformação de dentro para fora. Por isso, Senhor, continua a falar conosco, continua a manifestar. Ó Deus, se for para curar, para libertar, para transformar, que seja assim, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3. O versículo começa dizendo: noutra ocasião. Ou seja, em uma outra oportunidade, em um mesmo dia, sábado, o Senhor entrou na sinagoga. Provavelmente esta sinagoga é a sinagoga de Cafarnaum, onde ele entrou. E os fariseus, desde quando Jesus começou o seu ministério, eles queriam pegar Jesus em algo de errado, ou uma fala de errado. Mas Jesus, sabedor de todas as coisas, já sabia a intenção do coração dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos também. E então Jesus já estava vindo de um outro sábado, onde os seus discípulos estavam apanhando espigas. E os fariseus então falaram com Jesus que isso não era certo. E então Jesus começa a contar a história: é certo então, como fez Davi? E ali foi comentando até chegarmos no capítulo 3. E noutra vez Jesus entra na sinagoga. E 3 coisas eu aprendo aqui no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. A primeira coisa que eu aprendo é que diz que Jesus estava na sinagoga. Ou seja, Jesus sempre ia à casa do Pai. O que eu aprendo com isso? A importância de estarmos na casa do Pai. A importância de estarmos em uma casa de oração.
A segunda coisa que eu aprendo com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de Marcos é que vai dizer que Jesus estava ensinando, ou seja, o Senhor, Ele veio também para ensinar as coisas do Pai. A terceira coisa que eu aprendo é que no ministério de Jesus que Ele veio era: o Senhor nunca deixou um necessitado para trás. Então essas três coisas eu aprendo no Evangelho de Marcos. Só que eu não quero falar sobre estar na casa do Pai. Eu não quero falar sobre os ensinamentos que Jesus veio. Eu não quero falar sobre o que Jesus faz com aquele que encontra. Eu quero falar sobre o homem da mão mirrada. Nós sabemos, irmãos, que existem enfermidades nas nossas vidas que muitas vezes abalam o nosso emocional, abalam o nosso psicológico, porque são enfermidades que mexem com a alma da gente. Outras enfermidades nem tanto, mas existem umas que são mais profundas. Mas eu quero te dizer nesta noite que independente qual seja a enfermidade, o Senhor tem poder para curar qualquer uma delas, porque antes de todas as coisas, Ele já existia e Ele já era. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas. Tudo começa nele, passa por ele e termina por ele. Então, independente de qual seja a enfermidade, o Senhor tem poder para curar. Só que os herodianos, eles eram guardiões da sinagoga. E eles haviam feito alguns decretos também para as sinagogas. Assim como existiam algumas leis para o templo, também existiam alguns decretos, algumas leis para as sinagogas. E uma delas era que não poderiam entrar enfermos, mãos mirradas. Apenas 7. E eram escolhidos a fila. Você entra, você não, você entra e você não. Alguns historiadores acreditam que aquele homem das mãos mirradas que entrou ali, entrou tão somente como uma isca para pegar Jesus. Só que o que acontece, irmãos? O Senhor é o Senhor de todas as coisas. E imagine você, aquele homem com a mão mirrada. Apenas Lucas vai dizer qual que era a mão daquele homem que era enferma, que era a mão direita. E então imagine você, um homem destro provavelmente, sendo impossibilitado de fazer as suas atividades. Imagine você, talvez aquele homem tenha sido escarnecido, humilhado por causa desta enfermidade. E isso pode ser verdade, porque a gente vê isso no tempo de hoje. Muitas das vezes, quando a gente vê alguma pessoa com alguma anomalia, a tendência nossa é se afastar desta pessoa, a tendência nossa é falar e falar para outras pessoas a enfermidade, a anomalia daquela pessoa. Não era diferente no tempo antigo, irmãos, é a mesma coisa. E seria hipocrisia nossa, da nossa parte, dizer que nós estamos todos os dias, ou queremos estar todos os dias, com pessoas que têm enfermidades, com pessoas que têm algum tipo de anomalia. E aquele homem trazia consigo essa mão mirrada, essa mão atrofiada. E eu começo a imaginar, se fosse eu, como estaria o meu emocional, como estariam os meus questionamentos diante de Deus. Um deles provavelmente seria: por que eu, Senhor? Essa é a tendência do ser humano, questionar todas as coisas. Mas a palavra de Deus vai me ensinar que em tudo devemos dar graças a Deus. É por isso que Paulo vai dizer no livro de Filipenses: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que Paulo disse isso? Porque ele soube agradecer ao Senhor quando passou a escassez e quando estava na abundância. Ele soube agradecer ao Senhor quando estava na prisão e quando estava solto. Então ele tinha a autoridade para dizer que poderia e pode ter todas as coisas
que o fortalece. Será que nós neste tempo também podemos dizer essas coisas? Essa frase bíblica que infelizmente se tornou um jargão que a gente vê na boca de pessoas, que a gente vê estampada em muro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, começa a murmurar, começa a questionar. A gente só tem autoridade para dizer alguma coisa quando a gente passa por alguma dificuldade, como Paulo passou. E então, irmãos, eu comecei a entrar na história deste homem da mão mirrada. Como provavelmente foi difícil para este homem, por causa da sociedade. A sociedade aponta, irmãos. Às vezes a família também não consegue acolher, mas consegue julgar. Este homem da mão mirrada, provavelmente, irmãos, passou por muitas humilhações por causa de amigos. E se fosse eu e você? O que nós fazeríamos se nós tivéssemos algum tipo de enfermidade? E se a enfermidade seria uma mão atrofiada, irmãos? Teríamos a coragem de sair na rua? Teríamos a coragem de nos expor? Mas aquele homem, ele estava na sinagoga, em uma casa de oração. E o Senhor Jesus, ele viu aquele homem. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que Jesus vê o que ninguém vê. Jesus ouve o que ninguém ouve. E Jesus sente o que ninguém sente. Quer uma prova disso? Zaqueu estava numa árvore, ninguém viu, a multidão que estava andando com Jesus, ninguém viu Zaqueu, mas Jesus viu, enxergou Zaqueu, e além de ver, ele disse: Zaqueu, desce, porque convém nesta noite pousar na tua casa. Outra coisa que Jesus ouve, uma multidão estava seguindo Jesus, e havia um cego à beira do caminho, e o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria calar aquele cego, mas Jesus ouviu o cego gritar e deu a cura àquele cego. Outra coisa, Jesus estava com uma multidão e uma mulher tocou em Jesus, e Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram: Senhor, a multidão é grande, quem vai te tocar? O Senhor está enganado? Ele: não, porque alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então deixa eu te dizer nesta noite, o Senhor te vê, o Senhor te ouve, o Senhor sente as aflições que você sente também, porque Ele é Pai. E aquele homem estava lá, irmãos. As sinagogas, elas eram redondas, e ele estava no meio daqueles fariseus, enfermo, doente. E os fariseus não estavam atentos à ministração de Jesus, não. Eles estavam observando se Jesus iria curar. Eles não tinham dúvida do poder de Jesus. Eles não tinham dúvida de que o Senhor poderia curar, mas eles queriam saber se Jesus teria a ousadia de curar em um dia de sábado. Só que Jesus veio, irmãos, para quebrar paradigmas. Jesus veio para mudar o curso de histórias. Jesus veio para transformar vidas. Jesus veio para transformar, libertar e curar também, porque é o que a palavra dele diz. E aquele homem estava lá, irmãos, com a mão mirrada, atrofiada, aleijada, leprosa. E ele não poderia estar ali, porque Levítico vai dizer que pessoas assim deveriam viver fora do arraial. E quando começasse a andar, deveria gritar: leproso andando, leproso passando, porque não poderia entrar na cidade. Mas aquele homem estava lá, irmãos, no lugar certo e na hora certa. Assim como eu e você nesta noite, estamos no lugar certo e na hora certa. Porque o mesmo Jesus
que curou aquele homem da mão mirrada. Hoje nós não temos ninguém aqui com a mão mirrada, mas o mesmo Jesus que curou aquele homem é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Independente do que você necessita da cura, o Senhor ainda cura. Porque Êxodo vai dizer: eu sou o Deus que sara. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus poderoso. Um Deus que é dotado de toda sabedoria e de toda bondade e misericórdia também. Só que quando o Senhor então olha para aquele homem com a mão mirrada, os fariseus estão de olho para ver se pega Jesus em algum erro, em alguma fala distorcida. E quando Jesus olha para aquele homem, ele fala: ponte em pé. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Todas as vezes que estamos prostrados, machucados, todas as vezes que estamos feridos na alma ou no físico, e nos acheguemos ao Senhor, Ele é aquele que toma pela tua mão direita e diz: levanta-te, porque eu sou contigo. Quando Jesus disse para aquele homem da mão mirrada: levanta-te, põe-te de pé, o Senhor estava querendo dizer para ele: achegue-se a mim. E é isso que o Senhor diz para mim e para você nesta noite: nos acheguemos a Ele, ao trono da graça. E aquele homem foi, irmãos, independente do que os fariseus iriam falar, independente das críticas que iriam sair, mas ele ouviu a voz do mestre e obedeceu. Será que nós temos obedecido a voz do nosso mestre? Ou será que todas as vezes que nós nos acheguemos a Ele, nós só debulhamos diante dEle as nossas necessidades e não paramos para ouvir o que diz o coração do nosso Pai, irmãos? Às vezes na correria do dia a dia, a gente levanta, não diz nada, faz os nossos afazeres, e quando à noite já estamos cansados e deitados, já fala: Senhor, obrigada por mais um dia. E o que o Senhor tem para falar para nós? E o que o Senhor gostaria de ministrar para nós naquele dia? E o que o Senhor queria revelar para nós aquele dia que deitamos apenas e agradecendo e falou: Senhor, obrigada. E mais uma vez, ficamos sem ouvir a voz do nosso Pai. E eu acho lindo isso, porque a história de Marcos, capítulo 3, porque lá em João, capítulo 7, os sacerdotes, eles mandam um exército pegar Jesus para trazer preso. E quando esse exército chega e para, eles ouvem Jesus falar. E eles ouvem Jesus ministrar. E eles veem Jesus curar. E quando eles retornam, os sacerdotes perguntam, os fariseus perguntam: vocês não trouxeram ele? E eles falam: não tem como trazer, porque ele fala o que ninguém nunca falou. Ele fala de uma forma que ninguém nunca falou. Não tem como. E aí eles vão dizer: será que vocês foram enganados também? Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Todas as vezes que Jesus fala, algo acontece. Todas as vezes que Jesus fala, algo acontece. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Ou seja, toda vez que ele bradar, toda vez que ele falar, tenha convicção que algo em você será tirado, algo em você será transformado, algo em você será tocado pela mão deste Senhor, porque ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus diz para o homem da mão mirrada: olha, levanta-te, põe-te de pé. E ele então se coloca de pé. E o Senhor fala assim: ó, estique a mão. E ele esticou a mão. E a palavra de Deus diz que imediatamente a mão dele ficou sã, igual a outra. Sabe o que eu entendo, irmãos? O Senhor não somente
curou aquele homem o seu físico, como trouxe para ele também dignidade, restauração de sonhos, vontade de viver um pouco mais, vontade de fazer as coisas um pouco mais. Sabe por quê? Porque trouxe de volta os sonhos, os desejos, as vontades, não dele, mas do Senhor para a sua vida. E assim tem que ser comigo e com você, irmãos. Precisamos viver um pouco mais. Precisamos sonhar um pouco mais, mas não os meus sonhos, não as minhas vontades, mas os sonhos e as vontades daquele que me chamou para o louvor da tua glória. Então, irmãos, eu quero que você saia daqui nesta noite convicto de algo. Todas as vezes que a gente vem à casa de oração quarta-feira, não é em vão. Todas as vezes que nós nos prostramos para orar aqui, não é em vão. E você vai dizer, mas se na minha casa também não é em vão, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos entrar no nosso secreto e falar com o nosso Pai que está em secreto, e que o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Mas existe um momento em nossas vidas que nós precisamos orar no coletivo, porque o Senhor não é individualista, Ele é pelo coletivo. Então todas as vezes, irmãos, que a gente vem para a casa de oração, a gente não vem para ver o pregador ou para ouvir os cantores, não. A gente vem por causa do Senhor. A gente vem por causa que a palavra de Deus diz que nós devemos congregar. E isso também nos ensina em Marcos capítulo 3, porque em um dos 3 ministérios de Jesus foi estar na casa do Senhor, ensinar as coisas do Senhor, e o Senhor não deixa aquele necessitado voltar sem nada, irmãos. Então que a gente venha ter isso na nossa concepção, irmãos, que é o Senhor que pode todas as coisas. Nós precisamos ter fé, irmãos, para que as coisas se movam e aconteçam nas nossas vidas. O nosso coração precisa queimar por isso. O nosso coração precisa estar em chamas pela presença do Senhor. Eu necessito querer o Senhor na minha vida, porque sem Ele nada podemos. E como Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você pode ir para qualquer lugar, irmãos, para qualquer lugar, mas a única palavra que vai te fazer permanecer de pé, a única palavra que vai trazer resposta para os seus questionamentos, a única palavra que vai trazer transformação para a tua vida, para a tua casa, ainda continua sendo ela, porque ela é o próprio Cristo. Então que nesta noite, irmãos, nós possamos, independente de qualquer coisa, continuar adorando e exaltando este Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Se coloque de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Eu não sei, irmãos, o que vocês vieram nesta noite depositar aos pés do teu Salvador. Eu não sei nesta noite, irmãos, o que o seu coração tem falado diante de Deus. Eu não sei, irmãos, o que tem sido a sua oração diante do Pai. Eu não sei, irmãos, o que você tem falado com o teu Pai pelas madrugadas. Mas eu tenho uma certeza, irmãos, que a palavra de Deus diz que aquele que se chama pelo meu nome, Ele ouve. Aquele que clama ao Senhor
que os teus ouvidos ainda continuam abertos. Eu creio, irmãos, ainda que o Deus que nós servimos é um Deus que está atento às minhas e às tuas orações. Então se deixe gastar por este Deus, irmãos. Se deixe gastar por este Deus. Porque quanto mais você se gastar por este Deus, mais Ele se revelará a você. Então, irmãos, nós não podemos vegetar nesta terra. Nós precisamos viver. E para vivermos, nós só vivemos quando nós temos Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E a nossa esperança é que um dia Ele vai voltar para nos buscar e morarmos com Ele nas mansões celestiais. Porque um dia Ele veio, mas precisou voltar, mas não nos deixou órfãos. Mas Ele disse que iria preparar lugar, e quando tivesse lugar preparado, Ele iria voltar para nos buscar. E deixa eu te dizer, está perto, irmãos. Não desanime, está perto. Continue, está difícil, continue, porque Ele está vindo. Não saia do caminho, irmãos. Nem que seja se arrastando, continue no caminho, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer. É o Espírito Santo de Deus que vai pegar na tua mão e vai te conduzir até aquele grande dia. Então não desanime. Não desanime, irmãos. Independente do que acontecer, diante do que vier aparecer diante dos teus olhos, enxergue um pouco mais além. Enxergue um pouco mais além, porque um pouquinho mais além, o Senhor está olhando para você. O Senhor está te olhando. Senhor, graças te damos nesta noite, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Abba Pai. Ó Deus, ainda que o mundo nos odeie, nós temos o Senhor que nos ama. Ah, Jesus, nós te louvamos porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e nos resgatou com teu braço forte, Senhor. E graças te damos por isso. Por isso, Senhor, nesta noite olha para o nosso coração. Olha para nosso Senhor, para o nosso interior, Jesus. E traz cura nesta noite, Senhor. Seja cura na alma, cura física, cura emocional, cura nesta noite. Vem com o teu bálsamo de Gileade nesta noite, Senhor. Ó Deus, e tenha liberdade em nome de Jesus. Porque nós queremos sair daqui nesta noite tocados pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Deus, nesta noite nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor não nos deixou órfãos, Senhor. O Senhor não nos deixou órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que zela por nós. Nós temos um Pai que nos protege. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até transbordar, tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel.